Olá, amigos, 11 de julho de 2013, Legítima Defesa em Foco. Haverá em setembro um encontro nacional de oficiais de justiça na Paraíba. Fui convidado para fazer uma palestra sobre gerenciamento de crises na atividade dos oficiais de justiça e, obviamente, essa questão do gerenciamento de crises está relacionada a outra matéria muito pertinente, que é o direito à legítima defesa dos oficiais de justiça no seu exercício profissional. Existem projetos de lei que concedem o porte de arma de fogo no território nacional, modificando o Estatuto do Desarmamento a diversas categorias profissionais não incluídas nas permissões do Estatuto. Uma delas é a dos oficiais de justiça. E se quiserem acompanhar os casos de violência contra oficiais de justiça, vão verificar que não são poucos. Eu me refiro exclusivamente aos casos em que o oficial de justiça é vítima de algum ato agressivo, até mesmo de homicídio, no exercício de sua profissão, durante o cumprimento de mandados judiciais, e não de situações particulares em que também há um número significativo de homicídios de oficiais de justiça. Nunca defendemos, no movimento pela legítima defesa, o porte de arma pontual para esta ou aquela carreira, este ou aquele segmento social, como uma solução para o país. Nós defendemos a solução ampla do porte de arma para todas as pessoas que necessitam se defender e que sejam habilitadas a fazê-lo nos termos da lei. No entanto, temos de reconhecer que uma das formas de lidar com o Estatuto do Desarmamento e garantir, assegurar que produza efeito a decisão popular do referendo de 2005 é, sim, em projetos de lei particulares, estender o porte de arma a determinados segmentos ou categorias profissionais que dele necessitem mais agudamente. Uma categoria profissional cujos agentes são sujeitos à violência no exercício do seu dever, evidentemente deveria ser contemplada com autorização para porte de arma, e disso não há dúvida, basta verificar as estatísticas a que me referi. No entanto, num caso recente, a Presidente da República vetou uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que conferiu o porte de arma aos agentes penitenciários. Eles também vítimas da violência, eles também que lidam diretamente com o crime, que controlam no interior da cadeia, no exercício de sua profissão, até certo ponto, o crime organizado, e que comprovadamente foram alvos da perseguição, da caça desencadeada pelo crime organizado nos levantes criminais da história recente do país. O que aconteceu? A excelentíssima senhora Presidente da República simplesmente vetou a lei na íntegra, sem atender à necessidade imperativa e clara dessa categoria. De modo que as iniciativas voltadas para outras categorias profissionais, entre as quais as dos oficiais de justiça, não têm muita perspectiva de prosperar. Podem ser aprovadas no Congresso Nacional e serão vetadas pela Presidência da República. Lembrará alguém? Não, mas o veto pode ser derrubado pelo Congresso. Sim. Agora me deem um exemplo. Um existe recentemente por questões políticas muito fortes. Me deem dois exemplos de vetos presidenciais que tenham sido derrubados nos últimos 12 anos no Congresso Nacional. Não encontrarão apenas um exemplo, de fato ligado àquela questão dos royalties do petróleo, apenas um. De maneira que as perspectivas não são boas, a posição do Poder Executivo continua a ser claramente a de impedir o exercício do direito por parte de todas as pessoas que necessitem e por parte também de determinadas categorias profissionais que também muito agudamente necessitam defender a sua própria vida no exercício de sua profissão. É contra isso que lutamos. É por isso que existe o movimento pela legítima defesa, é por isso que temos desde os primórdios, desde os antecedentes do referendo de 2005, a coalizão brasileira
pela legítima defesa, e é a esse respeito que devemos continuar a pressionar o Congresso Nacional, mesmo que nos sujeitemos a diversas aprovações de diversas leis vetadas pelo Poder Executivo, porque isso produz, depois de um certo termo, um inevitável desgaste para o próprio Poder Executivo. Aliás, já muito desgastado nesse momento político. Hoje é dia 11 de julho de 2013, dissemos a data, e é o dia em que houve a convocação de uma greve geral pelas centrais sindicais do país, aproveitando a onda dos movimentos populares, aparentemente e supostamente espontâneos, mas manobrados pela esquerda, ocorridos no nosso país, com início aqui na capital de São Paulo, a pretexto do reajuste das tarifas de ônibus. Percebem-se na capital de São Paulo efeitos dessa greve. O trânsito, por exemplo, muito fácil na parte da manhã, indica que provavelmente algumas pessoas ficaram em casa. No entanto, fracassou esse movimento na tentativa de paralisar o transporte público da capital. Funcionam normalmente o metrô e as linhas de ônibus. No tocante às linhas de ônibus, pode haver problemas, e já há problemas há algum tempo, mas não por causa da convocação dessa greve geral, e sim por causa de uma guerra interna no Sindicato dos Condutores de Ônibus, que ontem à noite produziu um tiroteio de frente à sede do sindicato, com vários feridos por armas de fogo, certamente armas de fogo ilegais, né? Infiltradas lá no movimento sindical e não compradas em loja, como faria qualquer pessoa de bem. Senhoras e senhores, repetimos os alertas anteriores. E mesmo aquelas pessoas de propósitos, de bons propósitos, que continuam a acreditar que o movimento inicialmente da esquerda ultrarradical foi empolgado por uma posição de centro ou uma posição conservadora, que para nós é um engano, e vamos alertar sempre a esse respeito, eu aconselho que verifiquem as manobras desses sindicatos, que não passam, dessas centrais sindicais que não passam de braços de partidos políticos. Ora, quem tem dúvida que a CUT seja o braço sindical do Partido dos Trabalhadores, quem tem dúvida que a força sindical seja o braço sindical, principalmente do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Se tem alguma dúvida, examinem a história recente do país. E lembrem-se de que esses partidos estão vinculados, filiados e fazem parte da base do governo, da base do atual poder há muito tempo. Então, se esses movimentos, supostamente empolgados por posições conservadoras, na visão desses nossos amigos, tem algo a desconfiar, essa desconfiança deve se dirigir também àqueles que convocam essa greve geral. Então, participar dela é fazer o jogo do atual poder e não confrontar o atual poder. Aliás, atual poder que agora acaba de encontrar aí um grande inimigo externo para salvar a sua imagem, como outros ditadores e proto-ditadores fizeram na história da humanidade. Arranjam uma guerra, arranjam uma confusão externa para desviar a atenção para o foco principal da questão política. Então, elegeram o Big Brother dos Estados Unidos, né? A espionagem dos Estados Unidos, de acordo com as denúncias do desertor da CIA, Snowden, e de um jornalista inglês que vive aqui no Brasil, para colocar em foco um grande inimigo interno, apontar a violação da soberania do país, como se todos não fizessem o mesmo jogo no concerto das nações, como se todas as grandes potências não fizessem o mesmo jogo, e como se o nosso próprio país não fizesse o mesmo jogo. Mas é preciso um inimigo externo no momento oportuno para desviar a atenção dos verdadeiros problemas e das verdadeiras questões políticas. Estejam atentos. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.